Olá pessoal, eu estou aqui para falar um pouco de Sivuca. Eu conheci Sivuca pessoalmente já no Rio, quando eu morava no Rio, na década de 70. Sivuca voltou dos Estados Unidos para o Brasil, né? Nos conhecemos no elevador a caminho da gravadora Copacabana, né? Depois gravamos juntos lá no Rio, fizemos umas gravações lá, coisinha curta, né? E quando eu morava em Fortaleza, Sivuca foi fazer um show lá no teatro e eu fui ao hotel falar com ele. Depois a Glorinha me pediu para ir com ela, que eu conhecia Fortaleza, que ela queria comprar um par de tênis para ele. Fui. No retorno, Sivuca desceu, ficamos tomando um café e conversando, e ele perguntando pela sanfona de 8 baixos. Na hora do show, eu fui para o show à noite. Quando eu cheguei no camarim para cumprimentá-lo, ele disse: Luizinho, vamos para cá, que aqui não tá bom. Aí eu vamos, porque Sivuca ele não enxergava lá muito bem, né? Então fomos para o quintal da casa de show. Não tinha ninguém, ele pegou duas cadeiras, colocou lá e ficamos conversando ao luar. E ele pegou a sanfona, tocou meia música, me entregou a sanfona, disse: toca aí alguma coisa que eu sei que você toca acordeon. Não venha dizer que não toca, que eu sei que você toca. Fiquei tocando ali um pouco e conversando. Depois eu parei porque o show ia começar e eu não queria perder o show. Depois disso encontrei com o Sivuca algumas vezes em João Pessoa, mas isso ele já estava bem doente, mas foi assim um tempo muito bom. Sivuca tocava vários instrumentos, inclusive sanfona de 8 baixos, e tocava bem. Eu nunca ouvi Sivuca tocando sanfona de 8 baixos, mas pela musicalidade que ele tinha, eu acredito que ele tocava muito bem, né? Então, por isso, eu vou começar aqui tocando um choro de Sivuca muito conhecido, intitulado Homenagem à Velha Guarda.
falar de Sivuca, a gente fala de um músico universal, né? Um músico que, curiosamente, aqui as pessoas associam a imagem de Sivuca ao forró, que é um equívoco gigantesco, porque Sivuca, na verdade, teve no máximo 20% da sua obra direcionada ao forró, quis o destino que o seu maior sucesso fosse um forró, com Feira do Mangaio, mas fazendo a pesquisa, né, sobre a obra dele, a gente, por exemplo, descobriu um Sivuca que gravou vários discos de samba, né? Um Sivuca sambista, um Sivuca que gravou alguns álbuns ligados ao chorinho, Sivuca que gravou muitos discos gravados de bossa nova, discos, por exemplo, que nem foram lançados aqui no Brasil, né? Sivuca foi um músico da coisa sinfônica, né? Já no seu final de carreira ele se dedicou um pouco mais a esse trabalho de gravar música erudita, de fazer trabalhos ligados à coisa orquestral. Então é um músico multifacetado. Mas a gente também tem um Sivuca voltado à música pop mundial, né? Sivuca, que foi produtor musical da Miriam Makeba, uma cantora sul-africana que morou durante muitos anos nos Estados Unidos, na fase que Sivuca residia lá. E nessa fase, Sivuca estourou produzindo a música Pata Pata, que foi um sucesso mundial na época, onde ele teve a oportunidade de excursionar pelos 5 continentes. Após essa fase, a Mira, que era uma pessoa muito ativista na questão política, ela regressou à África do Sul e o Sivuca começou a trabalhar com Harry Belafonte, uma outra grande artista norte-americana. E num momento de muita importância dessa questão política, porque Sivuca era o único branco numa banda só de negros, onde a segregação era muito forte nos Estados Unidos. Ele foi esse cara também desse protagonismo. Ele atuou nos bastidores da música americana, por exemplo, no universo do teatro, né? Tem um prêmio lá que é o equivale ao Oscar do teatro, que é o Tony. E Sivuca, por exemplo, no 1970, ele ganhou a melhor direção musical.
Então é um cara que esteve na vanguarda de vários momentos da música, não só brasileira, como mundial. E, por exemplo, eu descobri esse fato mais recente, Sivuca gravou discos do Paul Simon, então é um cara que esteve ali atuando em várias fontes, né? Trabalhou, fez trilha sonora para filmes, arranjou coisas de orquestra já nessa fase, nessa mesma fase americana, então é um artista muito facetado. Vou tocar um shot da minha autoria, que é uma homenagem aqui ao aniversário, a data de nascimento de Sivuca, né? O nome dessa música é As Sextas no Márcio Porto, ok? Eu proponho a quem não conhece esse lado de Sivuca descobrir um pouco mais desse músico, desse cara dos bastidores, que, para nossa curiosidade, para quem é mais íntimo da obra, tem na cabeça de cara, por exemplo, a voz de Sivuca. Mas para muitos, você para e fala, nossa, eu não me lembro da voz de Sivuca. Um grande cantor, né? Gravou músicas assim antológicas, por exemplo, No Tempo dos Quintais, que Fagner gravou também, uma música dele com Paulinho Tapajós. Adeus Maria Fulô, Arrastão, tem uma coisa bem clássica dele tocando no final dos anos 60, na Suécia. Então, é um artista que não só o paraibano, o campinense, mas o brasileiro precisa descobrir um pouco mais. Porque Sivuca fez muito mais sucesso fora do que aqui no Brasil. Aqui no Brasil ele foi um músico extremamente bem sucedido, mas na classe musical, que sempre entendeu e sempre respeitou muito. Mas a grande massa não conhece, de fato, a obra de Sivuca, que é muito complexa, muito gigante. Então, eu convido a todo mundo a conhecer. É uma forma fácil, tem quase todos os discos lá no site Forró em Vinil. Você vai ter acesso de forma gratuita, você vai chegar lá e fazer downloads dos discos de bossa nova, dos discos de samba, né? A Turma da Gafieira 1, Turma da Gafieira 2, Motivos para Dançar 1, Motivos para Dançar 2, enfim, os discos de choro. Esse Sivuca Plural vocês conseguem ouvir e baixar lá. Então, convido a vocês a conhecer um pouco mais da obra desse gênio da música brasileira. Valeu, é isso.